economia de verdade. Mais que um supermercado, o seu bom vizinho. Ofertando bom, é bom demais. Programa Isaías Nicolau. Isaías Nicolau, o repórter policial. Pois é, está aqui o governador chegando, o governador Cid Gomes, prometeu e cumpriu. Show de bola. Aqui do nosso lado, Programa Isaías Ivan, um abraço para você. Doutor Zé Inácio Linhares, meu presidente da OAB, um abraço para você. Tupi, um abraço para você. Meu amigo Igor Vieira Pimentel está mandando um abraço para você, Cid. Ô, Dizael, o que é, meu amigo? Já tá legal aí? Hein? De Zapata. Isso aqui, Dizael. Governador, vamos começar? Suas ordens. Vamos lá. Bom dia, governador. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupinambá. Já tive aqui dias antes do início do ano, mas quero, como primeira palavra, desejar a todos os nossos irmãos sobralenses e os ouvintes da Rádio Tupinambá um ano novo de muita paz, de muita saúde e de muitas realizações, se Deus quiser. Como foi o ano, governador? A passagem de ano? Eu fui lá com o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio fez uma bela festa lá em Fortaleza. As principais atrações do país hoje estavam lá. E passei junto com a família lá, junto com a família dele. E junto com mais umas 1.300.000 pessoas, que foi o que foi estimado de público lá na passagem do ano. Governador, como é que está o seu espírito? Como é que está a sua alma? Está de bem com a vida? Leve, livre e solta, Olha de bem com a aí. vida. De bem com a vida. Deixa eu abraçar meu amigo de Israel. Mais uma vez. Governador, por favor, não se constrange com a gente aqui. De maneira nenhuma, Isaías. Fique à vontade. Acho que você me Você conhece já um me pouquinho. preparou. Já preparei? Já me preparou. É sobre na Lava outra, Jato. disse que é só coisa ruim, vamos embora. Não, mas não é coisa ruim, não. Vamos lá. Governador, eu estou falando agora como eleitor e contribuinte. Pois não. Eu tenho a maior dificuldade de acreditar em político. Eu tenho a maior dificuldade de acreditar em político. Esse é um sentimento compartilhado por muitos brasileiros hoje em dia. Mas isso não pode fazer com que a gente perca a fé, perca a esperança. As coisas não vão mudar se não for pelo caminho da política. A gente pode até ter caminhos alternativos de prática de esporte, de fé religiosa, mas as coisas do dia a dia, a educação, a saúde, a caristia, tudo isso só se resolve pela via da política. E o que a gente tem que fazer, a meu juízo, é afastar o joio do trigo, né? Afastar o mal político dos políticos bem intencionados e, enfim, procurar escolher bem, escolher com consciência os nossos representantes. Mas vamos lá. Aí, de repente, a gente faz um esforçozinho para detectar uma fala aqui, outra ali. Nos últimos anos, eu peguei duas falas do governador que a gente vibra e diz assim: esse é o cara. Vibra, é gol do Brasil. Aí tem um outro que tange a gente lá para baixo. Governador, no seguinte, nós preparamos esses 3 momentos, tá bom? Vamos lá. Esse momento aí foi espetacular. Ivo Zarante, com você. Sempre tive e terei sempre profundo respeito pelo Legislativo, pelo Parlamento. Isso não quer dizer que concorde com a postura de alguns, de vários, de muitos, que mesmo estando no governo, os seus partidos participando do governo, têm uma postura aqui de oportunismo. Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação, ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem,
eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Esse foi um momento arrebatador, essa é uma palavra minha. Teve um outro momento muito bom, quando se especulava do envolvimento do nome de Cid Gomes com corrupção, com Lava Jato, e esse momento foi aqui no Beco do Cotovelo, no programa do nosso amigo Ivan Frota. Vamos lá. Eu não estou nisso, nunca estarei, porque eu sou sério. E eu sou sério não é por favor, não. Eu sou sério porque acredito nisso e quero terminar os meus dias com dignidade, podendo andar no Beco do Cotovelo, tomar um café no Expedito e ninguém, vagabundo nenhum, pegar na minha munheca e vir dizer alguma coisa que eu tenha sido desonesto, que eu tenha sido ladrão, corrupto ao longo dos anos que eu estive na vida pública. Foi outro momento muito legal que a gente vibra. Aí tem um momento no Jornal Nacional que puxa a gente lá para baixo. Vamos ouvir. Disse em outro trecho de delação que em 2014 o então governador do Ceará, Cid Gomes, pediu à JBS 20 milhões de reais em propina para financiar a campanha do sucessor dele ao governo do estado. Em troca, a empresa receberia valores devidos pelo governo do Ceará. Em que pese ter sido pago via doação social, era propina. Wesley Batista disse em outro trecho de delação que em 2014 o então governador do Ceará, Cid Gomes, empresário Wesley Batista, disse em outro trecho de delação que em 2014 o então governador do Ceará, Cid Gomes, pediu à JBS 20 milhões de reais em propina para financiar a campanha do sucessor dele ao governo do estado. Em troca, a empresa receberia valores devidos pelo governo do Ceará. Em que pese ter sido pago via doação social, era propina. E o objetivo era para liberar um crédito que era devido. Que era legítimo nosso. Já era devido, tá. O Estado nos devia. Bom, isso era de quanto? Chegou no final de 2014, nós tínhamos 110 milhões de reais de crédito que o Estado tinha que nos pagar. O então governador Cid Gomes esteve no nosso escritório, comigo e com o Joesley, e fez uma solicitação de doação de campanha para a campanha do governador atual. Ia sucedê-lo. Eu não me recordo o nome, se não me engano é Camilo. Mas nós não tivemos com o Camilo. Quem pediu essa doação foi o então governador Cid Gomes. Camilo Santana, né? Camilo Santana, pronto. O ex-governador do Ceará, Cid Gomes, afirmou que nunca recebeu um centavo sequer da JBS. O governador Camilo Santana disse que as informações que ele tem sobre as doações para a campanha é de que foram feitas de forma correta e dentro da lei. Esse foi um momento ruim. Governador, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado. Qual é a sua fala para o nosso público, para o seu eleitor, para a opinião pública? Qual é o sentimento? Como convencer do contrário? Bom, minha resposta está dita aí na televisão. Eu pessoalmente, Cid Ferreira Gomes, CPF 209-120-133-20, nunca recebi um tostão da empresa JBS, tá certo? Eu nunca recebi um tostão da empresa JBS. No processo eleitoral, e isso, veja bem, ele diz que foi em função para pagar créditos que ele teria com o governo. Tá, Armando. Primeiro, assim, parece que de propósito, cortaram uma partezinha da fala dele, que ele diz assim, não recebi um centavo em 2011, não recebi um centavo em 2012, não recebi um centavo em 2013. Insinuando com isso que estavam sendo represados os valores para que a gente pudesse, de alguma forma, chantageá-lo para ele receber o que é de direito dele. Um benefício que não fui eu que dei, tá certo? Então, vamos deixar bem claras as coisas. Primeiro, eu, Cid Ferreira Gomes, pessoa física, nunca recebi nenhum centavo da JBS.
E as pessoas, quando reclamam de político que receberam dinheiro para ele, que botaram dinheiro no bolso. Eu nunca recebi nenhum centavo da empresa JBS. Eu, candidato a governador, nas duas vezes em que fui candidato a governador, a empresa JBS fez contribuição oficial para a minha campanha. E isso é legítimo. Até a eleição de 2014, a última eleição de prefeito, de governador, empresas podiam fazer doação. Sem limite, sem limite. E a primeira vez que eu fui candidato a governador, eu não era nada, eu era candidato de oposição ao governo. E a JBS fez uma contribuição para a minha campanha, num valor significativo. Já naquela época. Eu era de oposição ao governo. Tá certo? É bom dizer isso. Pois muito bem. Eu recebi, isso é fácil, está nos documentos, você vê no TRE. Eu, sem ser governador, candidato de oposição, recebi doação da JBS. Sem cargo naquele momento? Sem cargo naquele momento. Todo mundo sabe que em 2006 eu fui candidato de oposição ao governo do Estado. E a JBS ajudou, fez um financiamento, fez uma contribuição para a minha campanha de governador. Em 2010 eles fizeram de novo. E em 2014 eles fizeram de novo, tá certo? O Isaías tem um dispositivo que já está em vigor desde a época que eu era prefeito, uma lei que foi feita no Brasil, que chama Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Por essa lei, os gestores públicos são obrigados a honrar todos os compromissos dentro do seu mandato. Ele não pode, eu posso até passar, se eu sou governador 4 anos, eu posso deixar uma despesa desse ano para o ano que vem, desde que no ano que vem eu continue como governador. Mas quando há mudança, o governador, sob pena de responsabilidade fiscal, sob pena de ficar inelegível, tá certo? Ele é obrigado a pagar todas as despesas. E tenho certeza... Sem restos a pagar. Não pode deixar resto a pagar quando você está mudando de mandato. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você pode deixar de um ano para o outro se você continuar sendo governador. Foi uma lei que introduziram, acho que em 90 e pouco, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, portanto, eu não acredito, tá certo? Eu não acredito, eu estou falando assim pela negação. A afirmação é a mesma que eu fiz no Beco Cotovelo, eu sou sério. Eu não faço da política um instrumento de ganhar dinheiro. E a prova disso é a minha vida. Pronto, é só olhar para a minha vida. É só olhar para a minha vida, é só olhar para o meu patrimônio. Tá certo? Essa é a base e que nega qualquer coisa. Eu estou querendo justificar para dizer que o que ele diz é uma mentira. É uma mentira. E eu tomei a iniciativa de processá-lo por ele ter dito mentiras. E a mentira maior é isso, que eu condicionei, que eu teria condicionado. A rigor ele nem diz isso, ele insinua. Qual seria a motivação desse rapaz fazer isso? A motivação é o seguinte: o irmão, eles são processados, eles estão presos. O resumo da conversa: os dois estão presos, e mais o executivo deles, estão os 3 enjaulados já há, 4 meses, 5 meses. Eles estão presos hoje. Nós estamos tratando de pessoas nesse nível. Nós tínhamos uma relação, eu tinha uma relação com um irmão deles, uma relação pessoal, conhecia, ele esteve comigo em Fortaleza, inclusive não só para... Eles não tinham nada no Ceará, quando eles contribuíram para mim, em 2006. Não tinham nada no Ceará. O que tinha era o seguinte: o irmão deles, mais velho, que chama Júnior, gostava de política e tinha pretensões de ser candidato em Goiás, que é o estado deles. E era do mesmo partido nosso, na época, o PSB. E eu tinha, através do Balma, eu fiz uma relação pessoal com ele. Eu lembro que ele veio assistir um show daquela Paula Fernandes, lá em Fortaleza, e ficamos juntos lá assistindo o show da Paula Fernandes, certo? Então, essa relação justifica alguma tensão deles com a gente, tá certo? Jamais na minha vida, e isso eu estou dizendo, eu tenho princípios, é isso que me deixa tranquilo. Quer dizer, eu fui candidato a governador 2 vezes. Sabe, dessas 2 vezes, quantos empresários eu procurei para ajudar na minha campanha? 0. Por questão de princípio, quando eu sou candidato, eu
uma intenção da pessoa, ou pode ficar uma suspeição da pessoa de que possa ter benefícios escusos se eu estiver no governo, tá certo? Então, eu, candidato a governador, nunca pedi nenhum centavo de contribuição, o que é legítimo. Se eu tivesse ido pedir, seria legítimo, não tinha nada de incorreção. Amparo legal, amparo legal. Claro, amparo legal. Amparo legal. Agora, eu tinha esse cuidado. Quando eu era o candidato, quando eu fui candidato, eu nunca pedi. Quer dizer, para outras pessoas, eu, por exemplo, pedi ajuda para o Ivo, aqui em Sobral. Procurei algumas pessoas e pedi ajuda. Aí não podia mais empresa, tinha que ser pessoa física. Então, estou me lembrando aqui de um que pedi e deu, só estou dizendo porque deu e isso é público. O Roberto Macedo e o Amarílio Macedo. Eu fui lá no escritório deles, pedi, olha, meu irmão é candidato lá em Sobral, queria ver se vocês podiam contribuir com a campanha e tal. E eles fizeram uma contribuição formal para a campanha. Né? Não há nenhuma ilegalidade nisso. O que, nessa coisa da JBS, o que há uma insinuação, voltando aqui, é uma insinuação de que eu condiciono, que é mentira. Eu jamais fiz isso na minha vida, jamais pedi para mim, para outros eu posso ter pedido, não pedi para eles, não pedi, eu fui lá a convite deles, eles me ofereceram um almoço. Se comece a ver as coisas, se era, imagine assim, uns empresários, um caba lá do Ceará, e se eu tivesse pedido audiência, eles iam oferecer um almoço, eles me receberiam lá num horáriozinho e tal, para marcar a coisa. Eles me convidaram e eles me ofereceram um almoço. Sabe quem me acompanhou? O Valdir. Eu falo com milhares e falei com milhares de pessoas. Eu, sinceramente, não me lembro o que é que foi tratado com detalhes. O Valdir me lembra que eu fui falar de uma possível candidatura desse irmão dele, que eu teria tratado disso, de uma possível candidatura desse Júnior, que é o mais velho e que era antes o executivo do grupo, e que foi, eles dois assumiram no lugar do Júnior, certo? Então eu fui lá, diz o Valdir, que estava comigo, e tratei desse tema, e conversas amenas, não teve nada de solicitação e tal. Se eu tivesse solicitado, não teria problema, porque eu estaria solicitando formalmente, era legal, para a campanha do Camilo, não era para a minha campanha. E jamais, não é o meu estilo, condiciono ou condicionarei alguma ajuda a qualquer outra coisa, ou a um favor posterior, né? ou aos caras receberem o que é de direito deles, de um benefício que não fui eu que dei. Esse benefício que eles têm lá é proporcional à exportação. Na hora que eles exportam, o valor que eles exportam, o Estado, para compensar ou para estimular a exportação, dá 11% de recursos equivalente à exportação dele, seria originalmente para compensar o que eles pagam de ICMS, e exportação deve ser desonerada de ICMS. Isso foi dado no governo do Tasso para uma empresa que nem era deles, depois é que eles compraram, uma empresa que chamava Bertin, é um curtume, Bermas, que chama, lá em Cascavel. E o valor que eles têm de crédito é proporcional à exportação. Não é um valor fixo todo ano. Se um ano ele exportou menos, ele recebe menos. Se um ano ele exportou mais, recebe mais. E eu era obrigado a pagar todos os valores devidos até o final do meu mandato. E eles, certamente, têm assessoria para saber disso. Então, se eu quisesse, imaginando, se eu quisesse chantageá-los, eles não estavam obrigados a submeter a chantagem, porque a lei diz que eu tinha que pagar independente de qualquer coisa. Tá certo? Então, sinceramente, o que aconteceu? Você perguntou por que fez isso? Qual a motivação? O irmão, Júnior, Júnior é o mais velho, que não está mais lá. Wesley e Joesley, né? Eu nem sei qual é o dos dois, o Wesley, o que me denunciou, qual é? O Joesley? O Ricardo Saldi. Não, o Ricardo Saldi é executivo, não é irmão. Não foi esse foi o que falou. Não, quem falou aí não foi um dos irmãos. Foi um dos irmãos. É o Joesley. O Wesley é que fez a gravação com o Temer. Então, o Wesley tinha uma gravação com o Temer, tinha uma gravação com o Aécio, e era o grande valor para uma delação. Né? Você chegar com uma gravação com o presidente da República, o Wesley, que era o irmão desse que falou. E aí,
para salvar os dois, ele saiu pegando tudo que foi, não foi só meu nome, ele citou o nome de 100 pessoas, 100 não, 2.000 pessoas, dizendo que tudo que eles fizeram de contribuição era propina, estimulado pelo Ministério Público. Você vê assim, uma pessoa diz aí ao fundo, você não vê a imagem, mas quer dizer que mesmo sendo contribuição oficial, era propina. Quem pergunta assim, induzindo o cara a dizer, é o próprio Ministério Público. Então o Ministério Público induz o cara, e o cara, para se livrar, para ficar com um indício de alguma coisa, para livrá-lo, e foram para os Estados Unidos, livres, depois é que teve outros problemas, e eles estão presos por conta desses problemas. Então, era isso. Para ele, o irmão já tinha a gravação do Aécio e do presidente da República, do Temer. E ele saiu pegando tudo que foi de contribuição que a JBS deu, e contribuiu para muitos, e era tradição deles contribuir em campanhas políticas. Isso não quer dizer necessariamente que tenha algum benefício em troca. Ele mesmo diz uma hora que em alguns casos ele contribuía para ter boa relação. E eu só posso imaginar que o meu caso seja esse, para ter uma boa relação conosco. O que é devido a ele é devido, e não é decisão minha ou de qualquer governador pagar ou deixar de pagar. É obrigado. Ele pode até retardar, pode deixar para o último ano do mandato. Ele diz, não recebi um centavo em 2011, 2012, 2013. Diz isso textualmente. Nós formalizamos uma denúncia dizendo que ele mentiu, especificamente mentiu em tudo. Mas nessa aí é claro, porque ele diz, não recebi nenhum centavo. E sabe quanto ele recebeu nesses outros anos? Mais de 40 milhões de reais. Mais de 40 milhões de reais. Então, se 40 milhões de reais, aí o Ministério Público diz, naturalmente, manter a sua tese de que isso é uma figura de linguagem. Ora, é muito bom um negócio desse. Eu não recebi nenhum centavo, tendo recebido 40 milhões, no dia que 40 milhões for em relação a 1 centavo, 0 centavo, for uma figura de linguagem, me perdoe. Então, eu estou processando. E não existe contra mim nenhum processo. Nenhum processo. Nenhum desse caso, nenhum. Espera aqui, em relação à Lava Jato não tem nenhum Primeiro processo. O seguinte, vamos deixar claras as coisas, até porque eu já disse repetindo. Olha, Lava Jato, o que é Lava Jato? Lava Jato é o seguinte, um juiz lá de Curitiba fez uma fiscalização num posto de Lava Jato, por isso é o nome Lava Jato, certo? Num posto de gasolina, ou uma dessas coisas que tem lava-jato, que lava carro, e descobriu que lá era um ponto de um doleiro que fazia operações com dólar ilegais. E essas operações com dólar estavam vinculadas a recursos da Petrobras, de diretores da Petrobras. Aquele Paulo Roberto, não sei o que tal, das quantas, era diretor da Petrobras e fazia operações de dólar com esse cara, dono de um lava-jato lá em Curitiba. Então, a partir disso, criou-se essa operação lava-jato, e ela é focada em recursos desviados da Petrobras. Aí, alguns que são da imprensa e que não têm o cuidado em ser minucioso com a informação, zeloso com a informação, tudo que é de denúncia agora é lava-jato. Não é. Operação lava-jato é operação relativa à Petrobras. Desvios de recursos da Petrobras, em que, por conta de ter sido esse juiz, Sérgio Moro, quem fez a primeira operação, tudo que diz respeito à operação que envolva recursos da Petrobras, ele é que cuida. Tem como é que chama? A precedência? Não. Na justiça, quando o juiz... Não, ele tem a precedência, ele é prevento. Ele é prevento. Tudo que for de assunto relativo a desvio de recursos da Petrobras, tem acontecido no Pernambuco, tem acontecido no Rio Grande do Sul, tem acontecido no Acre, que envolva recursos da Petrobras, o juiz prevento de primeira instância é o Sérgio Moro. Por isso é que na história do Lula, ele está lá porque dizem que teria sido recurso da Petrobras desviado para comprar o negócio de um apartamento que nunca teve no nome do Lula. Engraçado é, hoje você tem que, o cara disse que ele era dono, não tem nenhum documento dizendo que ele é dono, e ele está condenado em primeira instância por conta de sair. Teoria certo? do domínio do fato. Sim, mas me perdoe. Agora é o seguinte, imagine a seguinte hipótese, que eu acho que é o que aconteceu. Eu não quero desviar o assunto não, mas só dizer, imagine o seguinte, a dona Marisa, mulher do Lula,
tinha uma compra parcelada de um apartamentozinho de 2 quartos lá num prédio que estava sendo construído pela Cooperativa dos Bancários, da qual ela era filiada. Ela era filiada à Cooperativa dos Bancários. A Cooperativa dos Bancários faliu, ficou lá o esqueleto, o prédio no meio da construção. Aí a construtora OAS viu lá a oportunidade, tem ali um esqueleto numa praia em Santos, Guarujá, sei lá, que vale 100 e estão vendendo, porque quebrou, estão vendendo por 80. A construtora enxerga nisso a oportunidade, compra, como já aconteceu milhares de negócios semelhantes a esse. Compra. Quando compra e retoma a obra, eles identificam que um dos compradores lá, que tinha uma cota lá, era a esposa do presidente. Isso chega aos ouvidos do dono da construtora, dono não, executivo, que é o Léo. Eu estou dizendo isso aqui, eu não tenho certeza se foi assim, mas eu imagino, assim, claro que tenha sido desse jeito. Então o Léo Pinheiro, executivo da OAS, é avisado por um superintendente seu, o chefe lá de São Paulo, que a OAS tem no Brasil inteiro, que a mulher do presidente tinha uma cota lá, e de um apartamentozinho merreca, apartamentozinho pequenininho e tal. Aí ele encontra com o presidente e diz assim: presidente, eu soube que a dona Marisa tem lá um apartamento num prédio lá em Guarujá. Aí o presidente, pois é, ela vem pagando as prestações aí disso, sei o quê. Mas presidente, o senhor não pode ficar no apartamento daquele, o senhor não tem privacidade nenhuma. Isso já imaginando o fim do mandato do Lula, está no fim do mandato do Lula. Então, presidente, faça o seguinte, tem um apartamentozinho melhorzinho lá em cima, que a gente reserva para o senhor. Aí o Lula, não, rapaz, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso não. Não, presidente, não se preocupe não, rapaz. Se preocupe não, você vai pagar na volta. Vamos olhar o apartamento, vamos marcar para olhar. Você olha, você vê se você gosta, não sei o que e tal. Leva o presidente lá, o presidente olha, alguém bate uma foto ou testemunha que o presidente teve lá, e a partir disso o apartamento é dele. E é assim que uma pessoa é condenada. Cadê o documento? Pelo contrário, ele tem um documento, é de um apartamento menor, né? Cadê o documento que mostra que aquele apartamento é dele? Brincadeira. Então, no caso deles, não tem nada a ver com Lava Jato. Por isso que eu falei tanto dessa coisa de Lava Jato. JBS não tem nada a ver com Petrobras. JBS é uma empresa de frigorífico, vende carne, vende couro. No Ceará ela tem uma empresa, comprou depois de alguns anos, comprou já no meu segundo mandato, uma empresa de couro. De couro para fazer assento de carro. Chama Bermas, fica lá em Cascavel. E aí o cara quis encontrar um jeito de ter denúncias, entre aspas, para ele se livrar, e botou tudo quanto foi de contribuição que eles fizeram. Tá certo? No meu caso, repito, pessoalmente nunca recebi um tostão, a campanha do Camilo recebeu, isso está nas demonstrações, está na prestação de contas, não há nenhuma ilegalidade. PT, saudações. E contra mim não existe nenhum processo. Processo instituído em que eu esteja denunciado, não existe, nesse caso. Muito menos em Lava Jato. Processo em apuração, muito menos em Lava Jato. Inquérito existe. Inquérito existe, e até a partir de denúncia minha. Eu é que processei. Eu estou pedindo a anulação da delação dele por conta de ter mentido, dizendo que não tinha recebido nenhum tostão, quando tinha recebido 40 milhões de reais. De um benefício que é direito deles, não foi favor meu, tá certo? E que é obrigação minha, sob pena de ser enquadrado no descumprimento de lei de responsabilidade fiscal, se não tivesse pago. Então, o que é que eu faço? Agora eu tenho que provar que eu sou inocente, né? Quando é o contrário, a gente tem que provar a culpa dos outros, não que você é inocente. Mas, muito bem, eu não tenho problema nenhum, estou enfrentando, tá certo? E no dia seguinte... Isso tem incomodado muito, governador? Tem, né, rapaz? Tem, porque é o seguinte, muita gente ouve a reportagem, como você está dizendo, ouve a reportagem lá no Jornal Nacional e acha que aquilo não sabe nem o que é, né? Porque o que ele diz, se você for ver ao pé da letra, né? Pode até repetir de novo aí o que é que ele diz, bota aí. Tá fácil botar, não? Dá, para colocar? Ele disse que Ele disse que eu fui no escritório dele, que pedi uma contribuição, ele fala em valores, depois no escrito ele não fala em valores, tá certo? E o que vale é o escrito. E
e insinua, ele não diz textualmente, ele insinua que eu teria vinculado o pagamento de um benefício que eles têm a essa coisa. E, repito, mesmo que se eu quisesse fazer isso, não é meu estilo, jamais será meu estilo, se eu quisesse fazer isso, só se ele fosse um imbecil de acreditar. É como você fazer o seguinte, você teve agora essa lote do milhar, não teve? Hein? A lote da virada. Você ganhou a lote da virada, está com o seu cartãozinho, chega lá na Caixa Econômica para o gerente, assim, vim receber meu prêmio da lote. Aí o gerente diz assim, só lhe dou se você me der 20 milhões. É a mesma coisa, você obviamente que não vai aceitar uma chantagem como essa, porque isso é um direito seu. Do mesmo jeito era direito deles receber. Se eu não pagasse, eu é que seria responsabilizado. Não é diferente da iniciativa privada, porque se você não paga uma coisa, você pode até levar um processo. No meu caso, a pena, no caso de serviço público, a pena é imediata. Não pagou dentro do exercício, você perde os seus direitos políticos. E eu, tudo que não posso fazer, no fim da minha vida, né, perder meus direitos políticos. Eu quero sair da política por querer, hein? Quer ouvir mais pode botar. Vamos lá, Ivo. O que parece ter sido pago via doação oficial era uma propina. Ó, quem diz assim, volta aí. Apesar de ser doação oficial, era propina. Quem pergunta isso é o cara do Ministério Público, induzindo o cara a dizer. Isso aí também. Esse é o mínimo, né? Via doação oficial era uma propina. Ó, o que o Wesley, sei lá qual é dos dois, diz, ele repete. Não é Ricardo Saldi, não. Não, meu chefe. É um dos dois irmãos. Via doação oficial era uma propina. Ó, quem pergunta já afirmando é o Ministério Público. E propina de quê? Propina de quê? Se você, vou repetir, se você ganha a loto ou a cena, vai no gerente da Caixa, e o gerente da Caixa diz, só dou se você me der 1 milhão. Ele pode fazer isso? Ou você se sujeitaria a isso? O prêmio é meu. Hã? O prêmio é meu e acabou. Claro, você não se sujeita. Você vai em outra pessoa e diz, o gerente está me extorquindo aqui. Isso é uma mentira, eu tenho um direito. Ainda processo é o cara, tá certo? Ainda processo é o cara. E no caso deles, era o direito deles. Você acha que uma empresa como essa, o maior vendedor de carne do mundo, né, não tem uma assessoria para saber que não precisava submeter a nada, a nenhuma espécie de chantagem, de coisa para receber o direito deles? Me perdoe, mas enfim, vamos. Eu não estou nesse caso nem indiciado. Tem aí uma denúncia e são tantas, né? São tantas que eu tomei a iniciativa, por isso que tem alguma coisa parecida do Ministério Público, porque eu tomei a iniciativa de processá-lo com uma afirmação para mim claríssima. Se o cara diz, não recebi nenhum centavo em 2011, em 2012, 2013, você faz o levantamento lá na Secretaria de Fazenda e vê que eles receberam mais de 40 milhões, então ele é que está mentindo, né? Claramente nisso. Na outra, óbvio, a outra vai ficar a palavra dele contra a minha palavra. Ele vai dizer que eu pedi vinculando, eu jamais faria isso, tá certo? E, enfim, governador, ele precisa provar. O nosso ouvinte aqui está perguntando, insistindo, que se você é candidato, eu não acho que está na cara que é candidato mesmo. Não sei não, Isaías. Aí assim, está perguntando, aí eu pergunto, como é que vai ser isso na campanha? Porque isso vai ser explorado. Muito bem, claro que vai. Mas olha, maledicência sempre existiu. Como convencer o eleitor? Isaías, vamos fazer aqui um esforçozinho de memória. Não brigar não. Eu estou brigando, eu peguei você só para você... Vamos levar na boa, rapaz. Eu estou na boa, Isaías. Vamos fazer aqui um esforçozinho de memória. A primeira vez que eu fui candidato a governador, eu lembro porque isso me ofende profundamente. A equipe do Lúcio Alcântara disse que eu tinha desviado o recurso da merenda escolar. Você lembra disso? E era o seguinte, a prefeitura na época fazia o repasse de frutas e verduras, coisas de frescas e tal. A prefeitura fazia o repasse para as escolas. Então uma escola lá do Aracatiaçu, segundo a CGU apurou, teria comprado alface, ou cheiro verde, coentro, não sei o que e tal, num armazém que não estava lá entre as suas vendas, as suas finalidades, essa de vender alface, não sei o que e tal. Aí a manchete sai como eu tendo desviado recurso da merenda escolar. Isso foi um problema. Eu lembro que eu fiz uma entrevista coletiva lá no comitê
para dizer que isso era mentira, era uma denúncia eleitoral, não sei o que e tal, roubar dinheiro da merenda escolar e do que é para comprar, dinheiro de uma escola, que devia ser, sei lá, 3 mil contos, 5 mil contos por mês, para comprar alface e coisas, porque não dá para você comprar. Centralmente a prefeitura até compra o feijão, o arroz, coisas não perecíveis, mas coisa perecível tem que ser comprada lá na escola mesmo e tal. Bom, então fui vítima disso. Na minha reeleição, se você lembrar, o Marcos Calles, candidato do PSDB, ele pegava assim a revista Veja e dizia assim: governador, cadê os 300 milhões de uma história que era um processo que tinham aberto aqui e que investigava 300 milhões de reais como um todo e que repassados para algumas prefeituras e que entre algumas prefeituras tinha umas que faziam a licitação sempre com mesma 3 empresas, nessas coisas de carta convite, não sei o que tal, licitação direcionada. Aí acusava, dizia que eu e o Ciro estávamos envolvidos nisso, porque o Ciro era ministro da integração. A revista Veja publicou isso. Eu processei a revista Veja e a Justiça lá de São Paulo mandou arquivar o meu processo. Mas cadê os 300 milhões? Cadê o processo dos 300 milhões? Eu consegui, na época, eu lembro que eu liguei para o Lula. Eu disse: presidente, tem uma notícia aqui na imprensa dizendo que a Polícia Federal está investigando um negócio em que o Ciro e eu estamos envolvidos, não sei o que e tal. Isso na primeira instância. Estou olhando aqui para o Zé Inácio, porque ele sabe que se eu era governador, o Ciro, à época, era deputado federal. Se existisse algum processo que nos envolvesse, ia estar no Supremo, não ia estar num juiz federal lá. Quer dizer, clara armação de véspera de eleição para dizer. Aí a Polícia Federal divulgou uma nota dizendo que não tinha na investigação nenhuma referência ao nome do Ciro, ao nome meu. Eu mandei para a revista Veja e eles não publicaram e disseram que era aquilo mesmo e tal. Tudo encomendado. Então, infelizmente, a maledicência é parte disso, tá certo? É parte disso. O tempo é quem vai se encarregar. Eu tenho a minha consciência tranquila, tá certo? Estou nisso por absoluto espírito público. Um ouvinte perguntou: você vai ser candidato? Eu não sei, não tenho definição, posso ser, posso não ser, farei o que for melhor para os 2 projetos que eu considero mais importantes, que é a eleição do Ciro, de presidente da República, e a eleição do Camilo, de governador do Estado. Se para isso, em nome desses 2 projetos, for recomendável que eu seja candidato, eu serei. Se para ajudar esses 2 projetos for recomendável que eu não seja candidato, eu não serei. E estarei envolvido, trabalhando, lutando, pedindo às pessoas por esses 2 projetos que eu acredito da mesma forma, independente de ser candidato ou não. Deixa eu abraçar aqui o doutor Marden e advogados que estão em Cruz ou Bela Cruz, vendo e ouvindo a gente. Deixa eu abraçar meu primo querido Ricardinho, ao meu primo Reginaldo e a minha tia Didi, aí em Amontada também, ouvindo e vendo a gente. Só faltou, em 2014, outra denúncia, em 2014, que eu estava na Lava Jato. Aí eu disse assim: olha, rapaz, eu nunca tive com esse Zé Roberto, com esse Paulo Roberto, não sei o que e tal. Aí uns picaretas aí arrumam uma foto dele numa reunião no gabinete do governador para tratar com uma ruma de gente para tratar da coisa da refinaria. Quando eu disse que nunca estive com ele, como é que você vai falar de receber propina, não sei o que e tal, numa reunião, né, se fosse o caso? A Petrobras era muito claro, por isso é que eu disse e afirmo, eu não tenho nada a ver com Lava Jato, pelo simples fato de que eu não tinha nenhuma relação com a Petrobras. A minha relação com a Petrobras era de briga, de exigir, primeiro, que eles honrassem um compromisso aqui, que acabaram não honrando, de fornecer o gás para a siderúrgica, que acabou mudando, que acabou um mal que acabou vindo para o bem, porque triplicou praticamente o tamanho da siderúrgica e o investimento, arrumou outra fonte. E a outra é a refinaria, que eles prometeram, tá certo, e nunca fizeram. Então a minha relação com a Petrobras sempre foi de briga, sempre foi, e como é que eu ia ser beneficiado de alguma coisa por lá, com quem eu estava brigando. JBS não tem nada a ver com Lava Jato. Tem nada a ver com Lava Jato, é uma outra operação em que eles fizeram isso. Gravaram o presidente da República e gravaram o Aécio, isso ficou claro, é público, as gravações, e aí o outro irmão, para ter uma justificativa para darem para ele também o indulto, pegou tudo que foi de doação e disse que é propina. Muito bem, se doação for propina...
Ele tem que provar, né? Um governador, um prefeito, um presidente, se quiser fazer marmota, faz? Fazer sozinho não faz. Sozinho não faz. Tem que ter cúmplice, tá certo? Sozinho não faz? Sozinho não faz, é impossível. Impossível, tem que ter cúmplice. Tem que ter gente para ajudar e tem que ter gente para ajudar na burocracia e gente fora para de fato dar o dinheiro. E enquanto executivo, em algum momento você foi assediado por uma turma assim? Tal? Dá para contar alguma história? Dá para contar, dá para contar. Tudo se, rapaz, essas coisas, tudo vão se encaixando. E aí de novo eu falo da coisa da maledicência. Às vezes você briga para fazer as coisas certas e ainda acaba levando porrada pela desvirtuação do que você quis fazer. É um caso agora que está acontecendo nesse momento. Sem falar do Castelão, falo já desses dois. Castelão, vou falar de três, tá certo? Falar de três. Eu fui procurado por uma pessoa, logo no começo do governo, e uma pessoa que dizia assim: governador, aquela licitação lá do Porto é nossa, viu? Aí eu digo: como é? Como é? Tem um acerto aí para que a obra lá do Porto, do PECEM, a gente ganhar. Eu digo: homem, tu tá ficando doido? Comigo não tem isso não. Não, mas é um acerto anterior de um ex-governador, eu omiti o nome para não... Um ex-governador aí, não sei o que e tal, para uma eleição de um senador, não sei o que, esse rapaz, esse ex-governador aí já passou uns 5, eu vou dizer diferente o número para não dizer quem é, já passou uns 5 depois dele, e comigo não tem isso. Você quer ganhar a licitação, bote menor preço, e aí você ganha a licitação. Ele saiu enfurecido e passou a ser tudo o que acontecia no governo. Ele plantava uma insinuação, plantava em jornais do Sul, uma insinuação de que estava havendo maracutaia, quando ele é que queria maracutaia e eu não permiti que fosse feita a maracutaia com ele, certo? Porto. Castelão, a gente sabia, isso não era de domínio público, mas muita gente tinha a ideia de que as 5 grandes construtoras do Brasil, a saber, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e Odebrecht, fizeram uma reunião e dividiram com quem ia ficar os estádios da Copa, os estádios que eram públicos da Copa. Então, na cabeça deles, o de Natal era da OAS, o de Salvador também da OAS, eu posso estar errando aqui os nomes, né? O de Brasília, eu estou fazendo aqui uma simulação. O de Brasília, Andrade Gutierrez, eu acho que eu acertei em todos aqui. O do Rio de Janeiro era Carioca, com mais não sei quem, com mais não sei quem. O de Fortaleza era Carioca. Nome da empresa, Carioca Engenharia. Aí, como era PPP, e PPP funciona assim: quem fez o projeto não foi o governo, não. Quem fez o projeto foi a própria construtora. E isso é normal, a PPP funciona assim. Só que quando eles apresentaram o projeto, eu mandei, passa um pente fino aí para ver se não tem alguma arrumação. De testa, encontraram uma arrumação em volume de concreto que baixou o valor para 40 milhões de reais. Eles já reclamaram, não sei o que e tal, mas rapaz, se justifique, porque o que ele está vendo aqui é assim. Concordaram, tá? Pô, muito bem, vamos. Eu estimulei e pedi aos meus secretários que estimulassem também para outros entrarem. E entraram mais 2 concorrer. Como teve concorrência, nós conseguimos fazer por 90, além desses 40 milhões, baixou mais 99 milhões no preço do Castelão. Só milhões, hein? Só milhões, porque nós estamos falando de 600 milhões, era o preço anteriormente estimado, saiu por 499, se não me engano. Então, o único estádio do Brasil em que quem ganhou a concorrência não foi quem apresentou, foi o Castelão. Todos os outros funcionou o esquema deles. No caso do Ceará não funcionou porque nós estimulamos a concorrência e com isso o Estado reduziu, e o Castelão é o que foi construído pelo menor, além do mais rápido, tudo bem, porque se tiver muito dinheiro você pode fazer muito rápido, mas pelo menor preço por assento do Brasil. Se você for dividir, porque não pode comparar o Castelão com a Arena Dunas de Natal, né? Porque um tem 30 mil lugares, 40, 35 mil lugares, o outro tem 60, o Castelão tem 62 mil. Então, preço por assento, o Castelão é o mais barato de todos os estádios. Eu vi agora está tendo a da Rússia e tal, fizeram um levantamento aí da Mirada do Sul,
de todos os estádios que foram construídos nas 3 últimas Copas, o Castelão é o que tem o menor preço por assento. Do mundo, certo? Do mundo, e nem se fala do Brasil. Terceira, a Dilma lançou um programa que chamava Mobilidade Urbana e tal, e pediu que apresentassem projetos. Eu sempre defendi e sempre lutei para a gente estar sempre fazendo projeto, mesmo que não tenha dinheiro. Você não tem nenhum dinheiro, perspectiva à vista, mas faça o projeto que acaba aparecendo. Então, quando ela apresentou o programa, deu 30 dias para apresentar os projetos, 60 dias. Como nós já tínhamos um estudo, não era um projeto executivo ainda, mas já era um projeto que falam de um anteprojeto, né? Nós apresentamos a linha leste do metrô de Fortaleza. Aí fiz aqui os cálculos. Olha, se eu for, essa coisa não dá para você fazer a linha leste, que a linha leste passa ao longo da Santos Dumont. Santos Dumont é a rua de maior tráfego em Fortaleza. Imagine se você fosse construir a linha leste no mesmo modelo que construíram a linha sul, ali na Avenida do Imperador, que eles fecharam a Avenida do Imperador 6 meses ou mais, 1 ano, ficou fechado 1 ano para abrir por cima e fazer. Então tinha que ser por um novo jeito de construir aí, que chama, é uma tuneladora, é um tatuzão, é um equipamento, uma máquina que entra embaixo do chão e aí vai cavando por baixo e já vai revestindo, né? E com isso a vida está acontecendo normalmente lá em cima. E nós resolvemos fazer isso. Aí eu pensei, primeiro eu pensando, ó, se eu for licitar a obra para quem ganhar, ainda esse tatuzão não existe numa loja para vender, né? Ele é feito sob encomenda. Se eu, depois de licitar, demora 1 ano para licitar, eu sei que comigo vai ter briga porque eu não vou acertar previamente, né? Eu vou exigir concorrência, aí recursos... Não vai aceitar previamente, quer dizer, é quase que regra, né? É muito comum, é muito comum. Não comigo. Entendi. Eu sempre fiz licitação. E sempre disse para as pessoas, ganha aqui o menor preço, o que você vai ter de mim é a atenção para lhe pagar, porque é muito comum, o cara faz as coisas e não recebe dinheiro, aí é que entra o negócio de propina, para liberar dinheiro de que é devido, né, para o cara, e comigo não, comigo fez, apresentou a fatura, eu sempre procurei trabalhar com caixa, para pagar em dia, porque isso eu sei que resulta em economia para o poder público. Então, se eu fosse licitar a obra para a construtora que ganhar e encomendar ainda o tatuzão, ia demorar 2 anos e meio, no mínimo, só para começar. Aí o que é que eu fiz? Já licitei, eu tinha que dar uma contrapartida, o Estado, já licitei com recurso próprio o tatuzão. E, sempre foi meu estilo, fui procurar ver quem é que produzia. Me disseram logo que a melhor do mundo era uma alemã, né, que era quem fornecia para o Brasil, tradicionalmente, esqueci o nome dela, e aí eu fui na República Tcheca para ver uma obra sendo feita do metrô. Eu fui pessoalmente, entrei no túnel, entrei no buraco, lá 40 metros abaixo da terra, entrei, botei uns capacetes e entrei, e aí fiquei conversando com os engenheiros, sei o que e tal. Lá para a gente eu perguntei para o cara, quanto é que custa uma máquina dessa? Aí o cara disse, é ao redor de 10 a 12 milhões de euros. Eu gravei aquele número. E esse número é real, eu tenho gravado até hoje. 10 a 12 milhões de euros. Né? Fiz aqui minhas contas, eu já estava pensando em comprar diretamente. Né? Aí fui visitar um outro no Canadá, fui visitar um outro nos Estados Unidos e abri a concorrência. E esse caba da Alemanha disse que não ia participar. Aí eu digo, por que você não vai participar? Disse, não sei o quê, ficou dando desculpa e tal. Aí eu digo, e qual é o preço de vocês? Porque eu tinha perguntado para o cara em Praga, que tinha comprado. Qual é o preço de vocês? Ele disse, uns 30 milhões de euros. Aí eu disse, como é, rapaz? 30 milhões de euros? Eu perguntei lá para o cara de Praga, da República Tcheca lá, e o cara disse que era 10 milhões. Aí ele ficou sem jeito, não sei o que e tal, eu fiquei forçando, ele acabou dizendo, não, porque os grandes compradores dele eram as construtoras grandes daqui do Brasil, e ele vendia a esse preço, entre aspas, né? Porque certamente tinha a venda e depois voltava, né? Voltava parte do dinheiro, e isso era usado para compor o custo de metrô aqui no Brasil, que é muito mais caro do que no resto do mundo, né? Então eu fiz a licitação, aí comprei, aí bom, até o último dia do meu governo eu estava trabalhando. Teve a crise aí, a Dilma foi reeleita, mas com crise, começaram a suspender os repasses, e aí hoje não falta gente para criticar, porque eu comprei as toneladoras, e as toneladoras estão a céu aberto estragando. Olha, só um imbecil, me perdoe, para dizer uma coisa dessa, que uma toneladora, ela trabalha embaixo do chão,
com ácido, é uma espuma ácida que eles jogam para romper as rochas, não sei o que e tal. Então, ela até no paraíso, estando em cima da terra, né, sem fazer nada, ela até no paraíso, ela estraga embaixo do chão, trabalhando e tal. E os imbecis ficam falando essa besteira por aí, só para fazer maledicência, coisa da política. Mas, enfim, eu estou tranquilo e para cada questionamento eu procurar sempre com serenidade. É verdade. Não vai fugir, né? Claro que não. Nunca fugi nenhuma vez. Nenhuma vez. As vezes que se apresentaram coisas contra mim, eu rebati, lhe falei aqui 5. Que eu estava na Lava Jato na campanha de 2014, que eu tinha desviado 300 milhões de reais na campanha de 2010, que eu tinha desviado a merenda escolar na campanha de 2006. Cadê? Não é possível que depois desse ano todo eu não tenha sido condenado por nada disso. Não tem nem processo. Essas 3 coisas que eu estou falando que foram motivo de campanha eleitoral, não tem nem processo, assim, nenhuma coisa que possa. Tem denúncia do Ministério Público? Tem, sobre isso. Nessa outra agora, tem a denúncia lá no Jornal Nacional, que sai, tem a denúncia na delação premiada deles, mas quem tomou a iniciativa de abrir um processo fui eu. Fui eu que estou processando por ter mentido, dizendo que não tinha recebido nenhum centavo quando recebeu 40 milhões de reais. Ô, governador, sem maldade, à vontade. Você é um homem rico. Isaías, o meu patrimônio remonta como regra ao período anterior a eu ser prefeito de Sobral. Justificando, na época que eu era deputado estadual, eu era solteiro, o deputado estadual ganhava bem, muito mais do que ganha hoje, tinha direito a ajuda de custo na entrada, ajuda de custo no final, 13º, não sei o que e tal, pererê. E nessa época eu comprei aqui basicamente 2 coisas, que é fácil, você pode comprovar, né? Uma quadra inteira para economizar que eu digo, porque eu comprei uma parte, depois comprei outra parte do Itamar, outra parte do Adaldes, compramos juntos os 3, mas depois acabei ficando com a quadra inteira. Uma quadra inteira do lado da casa dos juízes, ali. Certo? Comprei uma quadra inteira a R$700 o lote. Foram 20 lotes. Eram 22 lotes, tá? 22 lotes, comprei a R$700 cada um. É fácil fazer as contas. R$700, era 700 URV na época. E comprei uma fazenda do Cristóvão, que vendia carro, chamada Corte 8, ali, na saída para Santana do Acaraú. Então, o meu patrimônio todo deriva disso. E eu tinha um apartamento em Fortaleza. Eu tinha comprado um flat. E, como deputado também, troquei esse flat por um apartamento, fiz um financiamento da Caixa Econômica, acabei de pagar, acho que faz 2 anos, 3 anos que eu acabei de pagar, um apartamento ali na Júlio, ali no Cocó, certo? Então, era o meu patrimônio. O que é que eu fiz? Eu me separei da primeira mulher e deixei o apartamento com o meu filho, como é que chama? Com a guarda da mãe. Certo? O apartamento é do Rodrigo, com a guarda, usufruto, a mãe é a que cuida, né? Esse apartamento que eu tinha. Quando eu fui me casar de novo, eu vendi aqui, se não me engano, 12 lotes, 12 dos 22, e comprei o meu apartamento em Fortaleza do Arthur Bruno, ex-deputado estadual, hoje secretário de Meio Ambiente. É só, eu estou dizendo aqui, se quiser ir atrás, vá atrás. Então, eu tenho um apartamento, Fortaleza, eu ia até dizer isso naquele dia que eu estava aqui, Fortaleza deve ter, por baixo, 500 apartamentos na beira-mar. Na beira-mar, de frente para o mar. O meu é 3 quarteirões para cima. Então, deve ter 500 pessoas lá em Fortaleza, ou mais, em condição, porque ainda tem, o irmão do Ranieri, por exemplo, tem um apartamento num prédio que não é na beira-mar, mas é muito melhor do que o meu. Muito melhor do que o meu. Então, o meu é um apartamento que vale hoje R$1 milhão, né? Aí vai, a declaração de imposto de renda. A gente faz assim, a declaração de imposto de renda, você bota o valor histórico. E na época ele foi comprado, se não me engano, por 200 e poucos mil reais. E é o que está lá. Eu vendi os lotes e comprei o apartamento. Certo? Está lá na minha declaração de imposto de renda. Bom, essa fazenda de 57 mil reais, que eu comprei por 57 mil reais, eu vendi parte dela. Começou a dar problema, eu vendi parte dela, inclusive a casa, que era o principal, por 37 mil. E fiquei com um triângulo que mais tarde, muitos anos, 20 anos depois, é avaliado hoje por 3 milhões. Mas
no declaração de imposto de renda, nem está mais na minha porque passou a ser uma pessoa jurídica. Aí eu fiz um financiamento no Banco do Nordeste, que é um financiamento que eu tenho 2 processos, estou me defendendo, né? Um financiamento de R$1.300.000, que eu pago religiosamente em dia, nunca atrasei um dia, e fiz lá 2 galpões, que é do que eu vivo, viu, Isaías? Eu vivo disso, eu recebo. Quem arranjou esse negócio para mim foi o Ricardo, que estava até por aqui, Ricardo Nogueira, que é filho, para quem é mais antigo, Sobral, filho do Jeová das casas, foi gerente das Pernambucanas. Esse rapaz aqui chegou para mim e disse: Cid, uma cervejaria aí está querendo botar um centro de distribuição em Sobral. E eles se encantaram até com um terreno que era do Dalcides. Aí o Ricardo falou: pai, fala com o Dalcides empresta o terreno, tu faz um financiamento no banco e constrói, e eles pagam 1%, que é um excelente negócio. Aí eu fui procurar o Dalcides, não, Cid, eu não quero não sei o que e tal, perê. Aí eu fiquei até assim, sentido, mas aí disse: Ricardo, não deu certo não, o Dalcides não topou não. Aí ele, por conta e risco dele, foi lá no meu terreno, soube que eu tinha esse terreno, bateu uma foto do terreno e assim, espertamente botou aqueles prédios lá ao fundo, aqueles prédios das pedrinhas ao fundo, e os caras concordaram. Pronto, aí eu fui atrás de correr com o financiamento, mas foi tudo, nunca fui no Banco do Nordeste atrás, foi tudo ele quem providenciou. Por conta disso eu dei 5% do negócio para ele. O negócio é 95% meu e 5% dele, do Ricardo. Pelo esforço, por ter sido quem deu a oportunidade e pelo esforço. E aí nós tiramos por mês R$22.000. Ele fica com 1.100, que é 5%, e eu fico com 20.900. Essa é o meu meio de vida. Já há muitos anos, e graças a Deus. E dá para custear o seu padrão de vida, dá? O que é o meu padrão de vida? Não, eu estou só perguntando se dá. Claro que dá, claro que dá. Eu tenho um padrão de vida modesto, né? Modesto. De vez em quando eu escuto que o ex-governador está em Nova York, está na Europa. Isso é caro. É caro, muito bem. Isso é caro. Eu fui agora a Nova York. Para ir para Yale, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, a convite da Fundação Lema, com passagem, hospedagem, tudo pago por eles, certo? Eu viajei com a minha mulher antes a passeio para fora, assim, para Orlando. Até hoje ainda paga uma prestação. Ela encontrou umas promoções. A gente foi daqui para Recife, pegou um voo da Azul e fomos na Azul porque estava mais barato, e até hoje dividi em 12 vezes no cartão, até hoje ainda pago. Então o meu padrão de vida eu faço assim 1 ou 2 viagens por ano, dentro do que é razoável. O ouvinte está insistindo aqui se Cid Gomes é candidato. Está insistindo aqui. Eu já respondi, com todo respeito. Eu não sei se for. Para mim, a minha formação é assim: eu sou engenheiro, tá certo? E a gente é bombardeado por tanta coisa, tanta informação, tanto problema, que a gente tem que hierarquizar. Isso quer dizer, colocar aqui, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Então, a minha primeira preocupação é a eleição do Ciro para presidente da República. A minha segunda preocupação é a reeleição do Camilo para governador do estado. E já são 2 grandes preocupações, se há de convir, né? Dá muito pano para manga essas 2 coisas. Então, uma candidatura minha fica em terceiro plano. E em função dessas 2, se for útil para a campanha do Ciro e para a campanha do Camilo que eu seja candidato a senador, eu serei. Se for aconselhável, que melhora para a campanha do Ciro e para a campanha do Camilo, que eu não seja candidato a senador, eu não serei. Mas isso não tirará de mim não alterará em mim a minha disposição, que é enorme, de ajudar e de trabalhar por esses 2 projetos. Certo. Então a chapa pode ser. Não sou nem não sou. Vamos só para mais na frente. Seguir mais na frente. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Armando. Sobral de Prima está retransmitindo a nossa programação. Olha, Armando. O governador, o VV é o candidato, É ali ou é o VV? Muito bem. Quem decide isso não sou eu. Tá certo? Quem decide isso chama-se Ciro Ferreira Gomes. O papai era quem decidia quando estava vivo, e a mamãe
na ausência dele, dava as suas opiniões, e na ausência dos dois, o Ciro é quem decide. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá certo? Eu acredito muito no Ciro, confio muito no Ciro, acho que o Ciro é uma pessoa hiper preparada, né? Viveu uma vida de sacrifício o tempo todo em nome do espírito público, e ele é quem decide. Eu estou defendendo que a gente faça alguns levantamentos, e nesse momento está sendo feita uma pesquisa aqui para a gente ver qual é a opinião das pessoas de Sobral. Certo, alguém me pergunta... E vou consultar prefeitos também, lideranças que têm assim, a preferência de ajudar para que eles possam participar disso, que não seja uma decisão só. Mas a palavra final é do Ciro. Certo. Alguém me pergunta, sabe por que o ex-governador Cid mora na Meruoca? Não se interessa pela política da Meruoca. O meu amigo Ranier, o meu amigo de Israel Ponte, é doido para ser prefeito de Meruoca. O Maurício Sanford também, não dá para dar uma mãozinha para esses caras, não? O problema é o seguinte, para você entrar na vida pública não basta ter disposição, não basta querer, né? Você tem que sacrificar e se dedicar para alcançar isso como uma coisa natural, não como uma coisa imposta por alguém iluminado. Então, se quem quiser, o conselho que eu dou, o Israel quer ser prefeito, vá trabalhar, vá para lá, vá ralar 2 anos lá, conhecer bem, andar nos lugares e tal. O Maurício é um rapaz de muito talento e tal, mas tem que fazer isso, tem que se dedicar e legitimar e viabilizar por si próprio a sua candidatura para não ser nada de cima para baixo. Olha a pergunta do ouvinte. Eu fui candidato a deputado estadual aqui a primeira vez, assim, muito em função de uma vaga que aconteceu e tal, eu tive 4.000 votos. Passei 4 anos trabalhando, vindo aqui, eu trabalhava na Assembleia, vim aqui todo final de semana, estava na Pedra de Fogo, estava não sei aonde, junto com muitos amigos, né? Sempre, graças a Deus, ampliamos aqui a nossa quantidade de amigos, aqueles que se dedicam no dia a dia, e fui ter na segunda eleição, acho que 30.000 votos, sei lá quantos foi. Tripliquei, não, foi 18.000 votos, quadrupliquei a votação. Na primeira eleição, a base eleitoral foi o Conjunto do Ceará, em Fortaleza, não foi? Eu tive a primeira eleição minha de deputado? Foi. Não, mas não foi muito voto lá não, eu não tive nem 5.000 votos em Fortaleza. Eu tive 4.000 votos em Sobral, 5.000 votos. Na primeira votação? Na primeira, eu não tive mais do que 5, acho que foi menos de 5, mas eu estou... por segurança, dizendo aqui que eu não tive mais de 5.000 votos em Fortaleza. Eu tive 4.000 votos em Sobral, mas eu tive Alcântara, tive Poeiras, tive Canindé, tive Meruoca, Coreaú, né? Então, foi mais interior do que Fortaleza. O ouvinte aqui diz assim: através dos Ferreira Gomes, Sobral melhorou muito. E o outro diz assim: nesse programa aí não tem óleo de peroba, não? Por quê? Dá para entender. Não, quem é que é cara de pau? Você ou eu? Não. Então, eu tô querendo entender. Eu acho que eu não sou cara de pau, não. E eu sou? Não. Quando o ouvinte aí. Então, o ouvinte esclareça. Cara de pau em quê, amigo? Vai lá, ouvinte, esclareça aí. Bota ele no ar aí pra gente ouvir. Não, mas é porque nós estamos só aqui na rede social. Quem é isso aí? Mas bota no ar, o caba. Diz aí o que é cara de pau. Me diga onde é que eu tô mentindo, onde é que eu não tô falando a verdade, onde é que eu tô omitindo aqui. O que tem mais aqui? É um negócio, assim, hoje em dia as pessoas assim falam dos outros, e essa coisa de rede social, antigamente, quer dizer, a vida, desde a história do homem, sempre a gente para falar mal, sempre há maledicentes, né? Aqueles que não têm a menor preocupação em ver se é verdade e já faz uma acusação. Sempre existiu. As redes sociais dão mais visibilidade a isso. E aí acontece isso, um cara... deve ser uma sumidade, deve ser um discípulo do Papa Francisco, vigário dele, lá do lado dele, santo, resolve dizer que tem que passar a peroba na cara do Isaías ou na minha cara, né? Por que, cidadão? Me diga aí por quê, né? Ou você é um adversário, né, que deve ter tido algum problema aí ao longo da vida e quer fazer disso... Enfim, mas eu estou na paz aqui. Eu digo isso só para frescar mesmo, que eu não valorizo isso não, é só para frescar mesmo. Tony, você? Ok, Isaías, um abraço mais uma vez ao ex-ministro. Não vai discorrer todo dia, não. É muito ex. Eu vou mais para patente. Ó, você foi... Eu lembro beleza. Aqui, só me perdoe interromper, eu lembro aqui o Viana Farias foi uma vez receber, isso é história real mesmo, foi receber o Mauro Benevides,
para uma eleição suplementar lá no Sapó, em Santana do Acaraú. Sabe onde é que fica? Sapó, você esteve lá, muito bem. Aí chegou de helicóptero lá o Mauro Benevides, e na época o Mauro tinha concorrido a deputado federal e não tinha sido eleito. E estava fora, né? Estava sem mandato. Aí, obviamente para o Mauro aquilo era terrível, né? Aí o Viana chegou e encostou assim, né? Assim, vamos ouvir aqui o ex-presidente do Senado, ex-senador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador. Aí o Marcelo Teixeira, estava do lado deles, deu um cutucão, porque estava incomodando o Mauro, tanto ex, né? Deu um cutucão nele, assim, faz logo a pergunta, homem. Então não vai discorrer os ex, não. Aí... Não, mas eu explico. É porque o que chama mais atenção é aquele seu dedo ali apontando para o Eduardo Cunha. Eu vou esquecer que você... Eu fico impressionado, eu estou só lhe atrapalhando, mas você está dando mote. Um dia desse, eu estou vindo para Sobral, não é pela BR não. Eu venho ali pela 085, né, que é a estruturante, que está duplicada até a entrada do Trairi, depois pega aquele trecho da entrada do Trairi até Barrento, que é um asfalto novo. Pega um trechozinho de um asfalto velho, mas não tem buraco, de Barrento até Itapipoca, passa por fora de Itapipoca, depois pega aquela estrada ali, Itapipoca-Miraíma aqui Santana, e entra ali pelo trecho que diz que eu fiz para me beneficiar, né? Não falta maledicente para isso. Ora, foi feita essa estrada toda, isso é parte dela, sai da Coab, entra ali na estrada do Santana, depois pega Caioca, pega Miraíma e pega, então, fazer tudo isso para me beneficiar é brincadeira, né? Mas enfim, eu ando por essa estrada. É bem verdade que eu estou me beneficiando, porque eu ando por ela, né? Não foi o meu galpão lá, não. É maledicência isso aí. E aí, nessa coisa, eu parei lá na Paraipaba. Não é Paraipaba, sede, é um distritozinho de Paraipaba que vende coco, vende paçoca, vende um comércio danado lá. E aí entrei na época que estava fazendo a duplicação, né? E entrei lá na coisa, aí o cara, governador, não sei o que tal. Eu crente que ele ia agradecer a estrada e tal. Aquele dia lá na Câmara você foi demais. Oh, meu Deus, 5 minutinhos lá na Câmara, né? 5 minutinhos e os 365 vezes 8 de labuta todo dia, sofrendo, brigando, aguentando desaforo, lutando para as coisas acontecerem. Mas eu entendo. Mas é porque marcou. Olha, ali na Câmara, aquilo ali eu não podia fazer diferente. Eu fui lá convocado. Eu não fui por prazer, não. Eu fui lá convocado. Acho que para a primeira vez, depois da redemocratização, que convocaram o ministro. E eu tinha dito um negócio, eu não era para fazer, eu não sou, todo mundo me conhece aqui em Sobral, sabe que eu não sou, que tem gente que gosta de ganhar voto por polêmica. Eu não, eu gosto de ganhar voto por trabalho, certo? Eu gosto de ganhar voto por dia a dia, por dedicação, não sei o que e tal, por serviço prestado. Eu não sou de polemizar, não sou de ficar falando mal dos outros. Tem um cara assim, eu vou ter voto aqui, eu vou esculhambar o adversário, que aí eu ganho o voto de quem não gosta do adversário. Não é meu estilo, definitivamente. Então, eu falei aquele negócio da Câmara numa reunião fechada. Um caba gravou, e aí isso tomou repercussão nacional e tal, e eu fui lá na paz, eu fui lá e disse, olha rapaz, eu estou aqui para dizer que eu tenho o maior respeito pelo parlamento, estou aqui para dizer que eu tenho uma história de respeito ao parlamento, eu fui prefeito, aliás, eu comecei minha vida como parlamentar, como deputado eu fui líder de partido, presidente da principal comissão, presidente da Assembleia, primeiro secretário da Casa. Como prefeito, a minha relação com o Legislativo sempre foi excelente, eu tinha um apoio de 16 dos 17 vereadores. Como governador, eu tinha um apoio de 38 de 46 deputados estaduais, porque eu prestigio, porque eu tenho atenção, porque eu faço relação pessoal, não sei o que e tal, e com isso a gente deriva dessas coisas ruins que infelizmente está se transformando a política do achaque, da chantagem, não sei o que e tal, que infelizmente é a base hoje da relação do Executivo com o Legislativo. Então eu disse aquilo ali, foi para explicar que o negócio do orçamento não estava aprovado, não sei o que e tal, e enfim, para lamentar uma coisa. Aí começou uma sequência, aquele Eduardo Cunha tinha organizado uma sequência de oradores, entre os quais um nosso conterrâneo aqui do Ceará, dois conterrâneos, e só em nome dessa, sabe, em nome de me humilhar lá. Aí queria o quê? Aí, bom, quando eu vi que não tinha disposição realmente de tratar do assunto com seriedade, aí eu meti o dedo lá na cara dele e enfim, disse o que ele é, o chefe. Ele foi, o Eduardo Cunha, é o suprassumo dessa coisa nojenta que se transformou a relação
do parlamento, principalmente da Câmara Federal com o Executivo Federal. Os cabas ficam sempre criando dificuldade para conseguir arrancar na marra uma coisa e tal, e o espírito público é o que menos importa. Tony. Muito bem, Isaías, só rapidinho, né? Só para fazer o registro. Agora não vai mais interferir, não. É verdade, pronto. Só para fazer o registro, Isaías, que na rede social nós já estamos quase chegando a 10 mil visualizações na página do programa Zé Nicolau. E ali, fidedignos acompanhando, para mais de 500 pessoas, aqui, né? não é? Quem é que sabe botar? Sabe botar, mano? O Ivo já bota aí. Bota o meu aqui. Mas a pergunta é a seguinte, uma televisãozinha aí, ó, celular. Cadê meu celular? A pergunta é assim, já que os irmãos Joesley e Wesley lá, eles figuraram aí, os bonitões das tapioca, e acabaram com o Brasil, né? Estão hoje atrás das grades. Uma pergunta boba aqui do repórter. Que tal Cid presidente, aliás, Ciro presidente e Cid vice-presidente? Aí... É uma chapa muito familiar demais. Não, é os irmãos. É legitimamente nordestino. Não, mas olha, ninguém consegue ser presidente do Brasil se tiver voto só do Nordeste. A gente tem que ter voto no Sul, tem que ter voto no Sudeste, tem que ter voto no Norte, no Centro-Oeste e tal. Vou tentar aqui. Mas pode ir, obrigado, eu agradeço, eu entendo isso como um estímulo e tal, mas o Ciro, eu digo isso, assim, não é porque é meu irmão não, mas não há nenhum dos nomes que estão postos aí que tenha o preparo, né? Que o Ciro... Não estou fazendo campanha não, estou só dizendo que ele tem preparo. Não vou pedir voto para ele, vou pedir voto só quando for permitido. Estou só dizendo que ele tem as credenciais para ser, tá certo? Estou pedindo voto para ele não. O ouvinte aqui está perguntando qual nota... Eu quero registrar o cuidado do Isaías, que nós não podemos falar em voto num momento como esse. A legislação eleitoral não permite. Não permite. O governador, o ouvinte está perguntando aqui qual nota você daria hoje para a gestão Ivo Gomes? Bom, não se pode querer do Ivo, com um ano de gestão, que ele já mostre resultados, tá certo? Que ele já mostre ações, que ele já mostre obras. Projetos demoram um ano para serem elaborados, né? E, no entanto, o primeiro ano é um ano que é decisivo na administração e o Ivo fez o que tinha de ser feito desse ano. Aí algumas pessoas podem justamente ficar magoadas, chateadas e tal, mas o que ele está pensando é no interesse público, ele está pensando no bem-estar coletivo e ele teve que tomar medidas duras para permitir que a prefeitura possa ter uma capacidade de alavancar parcerias, financiamentos. Então, sob esse aspecto, do seu primeiro ano, eu daria nota 9 para ele. Eu nunca dou 10 porque o cara tem sempre que melhorar. 9? Dou 9 por esse aspecto, eu estou lhe explicando, porque não é um ano de realizações, é um ano de arrumar a casa. Eu passei, você deve lembrar, eu passei um ano sofrendo muito mais do que o Ivo. Porque diziam aqui que eu não me elegia mais nem vereador em Sobral e tal, por conta dos ajustes que eu tive que fazer. A cidade ficou esburacada, ficou suja, cheia de problema, mas eu tinha que organizar a casa, tinha que fazer uma economia, tinha que fazer poupança, tinha que fazer projetos e tal. E o Ivo fez isso e eu tenho conhecimento de que ele já tem mais do que projetos, ele já tem recursos hoje que permitem que a prefeitura faça grandes investimentos e parcerias já celebradas. O Camilo, nós estivemos junto lá, o Ivo levou os projetos, as ideias, que não tinha nem projeto ainda executivo, já tem uns 6 meses, e o Camilo vai apoiar em tudo aquilo que ele levou. São coisas importantes lá no Ciançaboia, no Alto do Cristo, lá na cidade Zé Euclides, nas Pedrinhas, na Expectativa, que essa já começou lá, o Pajeú, enfim, são coisas importantes, além do que ele está pleiteando um financiamento grande para essa área de água em Sobral, que está com um problema grave, a gente sabe, né? E tem um outro financiamento que vai permitir fazer também a conclusão de saneamento. Então eu não tenho dúvida de que o Ivo será um grande prefeito, e torço para que já disse isso aqui, para ser o melhor prefeito da história de Sobral, para superar o Veveu. Para superar o Veveu. Claro, que eu considero o prefeito mais realizador de Sobral. E não Cid. Não, isso é matemática.
O volume de investimento que o Veveu fez em 6 anos é maior do que o que eu fiz em 8 anos. Isso é matemática, não comporta. É claro que a avaliação de um prefeito não é só realização, é realização e outras coisas. E essa outra coisa é presença, né? É presença, se pode traduzir num nome só, é presença. Presença e as pessoas sentirem isso. E o Ivo também tem tido essa dedicação. Ele está sintonizado com os problemas de Sobral. Às vezes até cria, assim, problemas, porque nós, como estamos na política do Estado, um dia desse ele falou mal da polícia, né? E isso, o governador é nosso amigo, né? E que, em última análise, quem cuida o responsável pela polícia é o governador. Então parece que está criticando o governador. Mas isso é o que eu digo, que ele está presente, sintonizado com as pessoas, nos problemas das pessoas no dia a dia. E é isso que é fundamental, né? Ter isso. Fez o dever de casa nesse primeiro ano, então eu não tenho dúvida de que os próximos anos serão anos de muitas realizações. E, obviamente, ele tem que manter sempre a presença. Está avançando aí num compromisso de zerar cirurgias eletivas, que é um dos maiores problemas. Sobral hoje tem essa coisa de segurança, que conseguiu aí, pela luta dele, e claro, também pela atenção do Camilo, somente pela atenção do Camilo, ampliou bem o contingente de policiais aqui. Acho que tem que melhorar a Polícia Civil para que isso possa se traduzir em redução da impunidade. E está estudando esse problema da segurança num horizonte de médio e longo prazo, que eu acho que é o grande desafio do Brasil hoje. Ok, governador, a Adeliane Vasconcelos está mandando um forte abraço para você. Um abraço para você, Deliane. Feliz ano novo, muita paz para você, muita saúde para você e família. Terá sempre meu voto. Obrigado. Obrigado. Isso é que me motiva, sabe? Eu vim no intervalo que eu vim para cá, eu recebi assim tantas manifestações. Você vai passando na rua, para o carro, desce para falar comigo. Isso é tudo que eu quero. Né? Tudo que eu quero, eu sempre disse isso, tudo que eu desejo como resultado da minha militância na vida pública é ter o reconhecimento, ter o carinho das pessoas. E graças a Deus eu posso dizer que tenho isso. Né? Salvo um ou outro aí, geralmente por outros problemas, né? Como regra as pessoas respeitam e graças a Deus me querem bem. Governador, nós estamos aí a 6 minutos do término do programa. Opa. Eu vou citar aqui 3 nomes. Eu posso fazer um lobbyzinho no programa seguinte para ver se libera mais meia hora. Calma. Governador, vou citar... Só do seu interesse. Governador, vou citar aqui 3 nomes, você fique à vontade. Não quero falar. Fica à vontade o quê? Para falar mal, falar bem? Falar bem, não falar. Então eu vou fazer isso. Rapidinho. Se eu gostar, eu vou falar bem. Se eu não gostar, pronto, eu tiro o chapéu. Se eu não gostar, eu vou ficar calado. Tasso Gereissati. Já tirei o chapéu, hoje fico calado. Eunice Oliveira. Travou? Não. É um negócio, o Eunício era nosso aliado, deixou de ser nosso aliado e está em processo aí de reaproximação, tá certo? Então, eu digo que eu espero que essa relação possa ser reconstruída em bases que beneficiem o povo cearense. Muito obrigado. Capitão Wagner. Capitão Wagner. Eu ia falar de mal, mas não vou ficar calado. Governador, obrigado. Eu não ia falar mal pessoalmente, né? Não gosto. Já tinha dado a resposta? Eu não gosto de falar mal pessoalmente, não. Não, eu não vou. Eu acho só o seguinte: ele se aproveita de um clamor, assim, de um sentimento muito forte, que é essa coisa da insegurança, para fazer motivo eleitoral, né? Então, para mim, é um oportunista. Bom, já que as respostas foram meio lacônicas... Não tem nenhuma proposta para segurança. Zero. Se você perguntar e acochar, não tem nenhuma proposta para segurança. Zero. Ele não tem qualidade, sabe? Ele não tem talento. Ele é um mero oportunista, um aproveitador do momento, né, e do sentimento coletivo. Já que sobrou tempo, o governador foi sucinto. Opa! Bolsonaro.
Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Não, eu não vou falar pessoalmente, tá certo? Eu não gosto de falar pessoalmente. Eu digo assim, o que ele representa, a meu juízo, é um grande retrocesso no Brasil. O Brasil é um país bonito como é, com todos os desafios, com todos os problemas que tem, porque a gente confraterniza, a gente se mistura, né? Salva aí esse desafio de renda, né, de desigualdade social, mas nós não temos problema, não temos história de problema religioso, de conflito de religião, de conflito de raça, salvo também problemas que a gente tem históricos. Nós fomos um país escravagista, né? Mas ele representa um retrocesso nisso tudo. Eu temo por um país que tenha como líder uma figura como o Bolsonaro. Eu temo. Ok, governador, obrigado pela presença. E não acredito não, eu não acredito não. Não há a menor possibilidade. Há quem diga que ele cai no primeiro debate. Zero a possibilidade. Você vê um dia desse eu vi uma gravação. Eu não devia nem falar desse cara. Aliás, não vou falar o nome dele não, porque ele faz propaganda, né? Eu vi uma vez... O nome dele é Bolsonaro. Você que está dizendo, eu não digo. Eu vi uma vez o cara dizendo assim, qual era o problema, como é que ele ia tratar a questão da saúde. Olha, é ridículo. É ridículo. É um negócio assim, parece uma piada, né? Parece uma piada. Infelizmente, algumas pessoas, assim, o Brasil, de alguma forma também, o governo do Lula radicalizou em algumas coisas, esse negócio de quilombola, índio, e licença ambiental, Ministério Público, politicamente correto, foi assim, muito radical, e começou uma ruma de gente a se sentir, pô, e eu? Agora só tem direito quem é diferente, eu que sou normal não tenho direito não. Deu essa sensação em algumas pessoas, né? E essas pessoas são pessoas que têm uma ideologia conservadora, né? Reacionária, de direita. E essas pessoas eram tímidas, elas não tinham muita assim, coragem de dizer as opiniões dela não. É gente que pensa assim, não, o homem deve mandar na mulher mesmo, né? Alguns acham até normal você explorar outro. Então é gente que pensa assim, mas tinha vergonha. Agora o Bolsonaro está estimulando essas pessoas a se manifestarem e às vezes nem é coisa que ele mesmo defenda, né? Nem é coisa que... Eu falei o nome do homem. Valeu. Governador, quando você aparecerá aqui outra vez? Porque assim, essa regularidade... Agora eu digo como acabou, quem aparece é a alma. Governador, porque assim, você tem duas visitas aqui, eu tenho vindo a Sobral praticamente toda semana. Toda semana eu tenho estado aqui e permanecerei. Agora eu venho só normalmente, a família fica lá, mas a minha mulher está vindo hoje, vamos ficar aqui uns dias aí com os meninos. Mas eu vou manter a minha rotina de estar presente aqui, de vir a Sobral. O meu contato pode ser com o seu assessor Ranieri Custódio? Assessor privilegiado, né? Assessor sem remuneração. Ranieri. Pode? Claro que sim. Ok. Governador, obrigado pela presença. Eu já fiz isso várias vezes, né? E você pode ter o meu telefone... que é o 889-8115-8008. Então, se não atender, às vezes a gente está numa coisa e tal, você deixa recado ou manda um zap que eu retorno. Vou repetir, 9 é de Sobral, 889-8115-8008. Ok. Governador, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Zé. Tudo de bom. Não dá para ficar mais meia hora, não. Não, tá bom. Terminou o tempo. Valeu, Isaías. Obrigado a você, obrigado pela atenção a todos os seus ouvintes. E mais uma vez, um ano muito bom, né? Primeiro, o que a gente pede a Deus é saúde. Se a gente tem saúde, né? Paz, que é uma coisa também que não depende só da gente. Às vezes é um conflito que tem do lado, às vezes é um problema com o vizinho. Então peço paz às pessoas e aí depois o que vier mais, né? A gente lutar pela realização dos nossos sonhos. Só em estar lutando, em acreditar, já é um bom caminho. Então, feliz ano novo para você, para todos os seus ouvintes. Obrigado, Zé. Ok, governador, um grande abraço. O tempo passou. Moses Rodrigues, deputado federal, segunda-feira aqui na nossa programação. Um abraço a todos. As lojas Run Life, onde você compra sempre mais barato, calçados, confecções.